A gente conversa agora com José Pimenta, que neste momento estreia agora aqui ao vivo na CNN como colunista aqui do CNN Money. Meu querido, muito obrigada pela sua participação e pela estreia aqui junto comigo no CNN Morning Call como colunista agora do CNN Money. Boa sorte, claro, antes de mais nada. Bem-vindo a esse time. Muito obrigado, Débora. Um abraço a todos aí, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com você novamente, né? A gente já se fala, né, sobre comércio internacional e economia global já há um bom tempo. E agora estreando aqui na CNN com esse timaço de feras aí. Você, obviamente, às manhãs a gente falando disso. Um prazer. Maravilha, sucesso, meu querido. Que bom contar com você aqui no nosso time para entender sobre assuntos tão importantes, né? Começando aí por essa questão desse embate, desse tarifaço, que até então parecia que estava tudo ali meio que debaixo do tapete, mas a gente começa a ter isso voltando aos holofotes. Primeiro de tudo, essa sinalização de que a gente não vai ter a presença do governo federal e essa justificativa dada pelo governo federal, na sua avaliação, faz realmente sentido? Ou isso pode passar um recado negativo à não presença do governo brasileiro nessa fase da investigação? Acho que dois pontos fundamentais aqui, Débora, para a gente distinguir, né? O USTR, né, que é a autoridade, é o representante comercial dos Estados Unidos, que conduz essa investigação, já não é de hoje, faz um ano que está conduzindo essa investigação, vem tendo reuniões com o governo brasileiro de maneira constante desde o ano passado, vem trabalhando e eles vêm dialogando, intensificaram essas negociações nos últimos meses. Então, enfim, os diálogos estão ocorrendo, né, especificamente sobre as tarifas e a possível aplicação da tarifa de 25% e da outra também, mas sobretudo a de 25%, que tem como destino o Brasil. Então, acho que esse é um ponto importante. Essas negociações e diálogos em nível bilateral já vêm ocorrendo. E há uma preocupação do setor privado, sim, e acho que aí sim é o mais importante, porque a preocupação do setor privado vem em como construir as suas defesas, porque esse período da negociação agora, ou esse período da investigação, ele é mais técnico, né? Ele é voltado, sim, para que o setor privado esteja lá, envie manifestações por escrito, então há um prazo para enviar suas manifestações e suas defesas por escrito, e várias entidades, várias empresas já brasileiras que atuam nos Estados Unidos e que têm contrapartes, têm parceiros, têm clientes finais nos Estados Unidos, já também estão se manifestando favoravelmente a estarem lá no dia 6 de julho para compor a sua defesa, né, para fazer a sua defesa. Então, obviamente que o fato do governo brasileiro não ter uma manifestação oral, né, uma sustentação oral na audiência pública é uma decisão do governo, mas o ponto principal aí é que o setor privado vai bem preparado, está com a sua manifestação escrita, né, em geral, bem fundamentada, né, todas elas, e partir agora para a defesa oral no dia 6 de julho entre os vários setores da economia, Débora. E você citou aí a presença, inclusive, de setores, né, empresariais americanos. A Chamber, inclusive, já se inscreveu para poder participar, que é a maior entidade ali, representante do setor privado americano. E eu quero entender do seu ponto de vista, José Pimenta, se isso enfraquece politicamente essa estratégia da Casa Branca, porque a gente tem um grande setor, né, uma grande entidade representativa do setor privado americano indo lá defender o Brasil nesse momento, né? Ou isso não muda a pressão agora que a gente tem visto aí que está sendo exercida agora sobre o Brasil? O ponto é fundamental na negociação e na investigação, Débora, que você citou. A defesa do comércio bilateral, das relações bilaterais e das transações comerciais pelo ponto de vista norte-americano. Isso está na investigação, isso é um ponto fundamental da investigação. O USTR coloca isso no seu relatório preliminar. Até que ponto tarifar o Brasil, né, e esses produtos, que se isso vier a cabo mesmo, vão ser basicamente aí 30%, um terço de tudo que o Brasil exporta estaria, né, tarifado, o quanto que isso prejudica a economia norte-americana. É nesse sentido que o setor privado brasileiro, o setor produtivo brasileiro tem que apresentar a sua defesa, mas mais do que isso, contar sim com apoio escrito ou ali na manifestação, na defesa pública, né, da audiência,
do setor privado norte-americano. Porque, de novo, estamos falando de um comércio de 80 bilhões de dólares, bem estabelecido, extremamente consolidado, em que o Brasil abastece pontos fundamentais da economia norte-americana em diversos setores, né? Máquinas, equipamentos, próprio café solúvel, a parte de agro em geral também, especificamente, que é utilizado como insumo para a indústria norte-americana, madeira, móveis, enfim, há uma amplitude, pescados, enfim, há uma amplitude de segmentos que abastecem diariamente o setor privado brasileiro, porque é B2B, americano, que é B2B, mas também o consumidor norte-americano. Papel, celulose, entre outros. Então, é importante que essa defesa também venha, e está vindo sim, do próprio setor privado norte-americano, que vê nas transações com o Brasil, nas transações comerciais com o Brasil, um porto seguro para manutenção, obviamente, desses polos, dessas regiões que recebem o produto brasileiro e distribuem nacionalmente nos Estados Unidos, Débora. José Pimenta, a Chamber destaca, né, que são quase 4 mil empresas americanas, né, que operam no Brasil e que o comércio bilateral movimenta 130 bilhões de dólares por ano. E estamos aqui já na expectativa pelas eleições de meio mandato, que deve acontecer nos Estados Unidos. E uma entidade desse tamanho, que representa um setor que é altamente importante, se voltando nessa investigação contra os Estados Unidos, politicamente falando, isso não traz um peso negativo a mais para Donald Trump nesse momento, José Pimenta? Eu acho que traz um peso de reflexão do tamanho da medida que pode ser imposta não só ao Brasil, mas para outros players também. Porque a Chamber, Débora, é a maior câmara de comércio do mundo. E você tem países que participam ali da Chamber, né? Não só o Brasil, e das mais diversas localidades, né? Dos mais diversos continentes. Então, a Chamber ela tem como ponto de vista principal proteger o setor privado, os interesses do setor privado norte-americano. E, obviamente, que essa proteção ao setor privado, ao interesse do setor produtivo norte-americano, vem por conta de uma tarifa menor, né? Porque isso já existia antes, né? Você tinha lá uma tarifa que era aplicada na casa dos seus 2%, 3%, e você tem investigações agora que estão tentando resgatar de alguma forma aquelas tarifas colocadas lá atrás, né? No ato de emergência nacional do Trump do ano passado, que chegavam a 20%, 30%, 40%, a depender do país. Então, no caso especificamente do Brasil, isso deve ser replicado para outras investigações da seção 301, lembrando que essa a gente está falando do Brasil, mas há outras também contra outros países. A Chamber deve sim ser um player bem vocal, porque essas tarifas prejudicam e penalizam o consumidor norte-americano, Débora. E vamos tentar relembrar para quem está nos assistindo, Zé Pimenta, o que está em jogo? Porque essa lista de temas investigados aí pela seção 301, ela é bastante ampla, passa pelo comércio digital, meios de pagamento, inclusive a questão do Pix, propriedade intelectual, etanol e até desmatamento. Na sua visão, qual desses pontos, qual desses temas representa hoje um maior potencial de risco nessas negociações entre Washington e Brasil? De maneira geral, Débora, ao serem listados todos esses itens, né, o governo americano e o USDA, ele deve pontuar cada um desses itens, né, durante a audiência pública ou diante do seu relatório final, né, durante o seu relatório final. Então, não dá para colocar uma ordem de grandeza. O que você tem são maiores comunicações, maiores pontos ali, que alguns oficiais são mais vocais, como no caso do Pix, por exemplo. Mas se você olhar um tempo atrás, o grande problema era a propriedade intelectual. Se falava muito da questão de pirataria aqui no Brasil, em alguns setores, né? E agora, né, recentemente, vieram com essa questão de desmatamento em relação a alguns produtos que para lá são exportados, mas também não dá para dizer qual item é o principal, mas tendo eles, aí eles são muito categóricos, né? Todos foram listados ao longo da investigação, todos foram listados ao longo do relatório preliminar e poderão ser perguntados, questionados, embora um ponto fundamental aqui, de novo, é a tecnicidade que foi colocada para aqueles itens, né, da lista de exceção, que podem ser retirados ou colocados, adicionados outros itens, porque estão muito preocupados com a inflação nos Estados Unidos. Eles lá, né, uma inflação crescente, é uma inflação que não dá trégua, sobretudo para alguns setores. Então, uma questão aí fundamental para o setor produtivo brasileiro se atentar, que é o quanto que aquele produto que é exportado é insubstituível no mercado norte-americano diante de terceiros países.
se não há produção doméstica, efetivamente, e são essenciais à economia norte-americana. Então, diferente da primeira parte da negociação, da investigação, essa parte agora da investigação, ela vem com elementos mais técnicos. Então, sim, há todos esses outros pontos que você listou, mas há uma questão fundamental aí, que eles estão muito preocupados, que é o quanto que essas tarifas podem impactar setores importantes da relação comercial Brasil-Estados Unidos, Débora. José Pimenta, sócio da MMJ Consultores, também agora reforçando o nosso time aqui de análises, trazendo aqui análise do mercado exterior. Meu querido, bem-vindo novamente, bem-vindo ao nosso time. Sucesso, espero contar com você aqui sempre, continuar contando com você aqui sempre agora como nosso colunista, principalmente no CNN Morning Call. Até mais. Obrigado, Débora. Até uma próxima. Um abraço a todos. Até mais.